com depressão, passei momentos terríveis. Pensei em suicídio até. Pensei em suicídio até. Depressão. Eu não sei explicar como é. É uma coisa que eu sinto e não sei explicar como sair dela. Porque na minha cabeça, tipo, epá, acorda e sai. Obrigada a todos que estão aqui connosco. Nós estamos a abrir mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre emoção, sobre humor. É interessante, né? E acho interessante porque o que nós temos ponto de partida é que normalmente uma pessoa que está sempre a rir, está sempre alegre, é porque está sempre na emoção alta. Nós vamos assumir que é uma pessoa que gera bem a sua emoção porque é feliz, né? E nós usamos este termo de felicidade, alguém que tem muito mais momentos bons do que momentos menos bons. E eu estou aqui com o Rico, que é humorista, que é um artista e que tem uma vida que vai partilhar um bocadinho connosco. Temos uma hora mais ou menos, não vamos conseguir conversar muito, mas acho que o suficiente para perceber como é que tu encaras este mundo, né? Do humor e da inteligência emocional. Mas para começarmos, vamos saber um bocadinho mais sobre o Rico. Quem é o Rico? Boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez. Quem é o Rico? Rico sou eu, sou comediante, artista plástico, retratista, como quiserem chamar. Sou pai, filho, até descobri recentemente que sou avô. Já tenho uns sobrinhos que já são pais, então sou tio-avô. E sou eu, esta pessoa. Não tenho. Minha vida é uma espécie de livro aberto. Não tenho muitos detalhes sobre o que eu sou. As pessoas vão me conhecendo à medida que vão conversando. Vamos começar como comediante e artista. Normalmente os artistas são seres humanos que têm emoções muito fortes, têm a parte criativa muito forte, né? E com isto vão trazer, vão estar muito conectadas com o seu lado emocional. E tu és humorista também. E tu fazes os outros rirem. Como é que tu vês isto em termos de ligação com a emoção? Com a inteligência emocional, com pessoas que sabem gerir a sua emoção. Tu achas que todos que fazem os outros felizes é porque estão felizes? Podemos começar por aí. Tenho certeza que não. Não acho, tenho certeza que não. Por acaso, em conversa com alguém, abordei exatamente esse assunto. As pessoas olham para nós como comediantes, como pessoas extremamente alegres. Para estarmos com elas, temos que estar sempre a rir, mostrar os dedos. E normalmente não é assim. Fora dos palcos, nós temos uma vida. E gerir essa vida não é fácil. Ao mesmo tempo, temos que gerir as emoções do outro. Já fui atuar uma vez, por exemplo, e acabava de perder alguém muito importante. Tive que atuar. E eu não estava espiritualmente preparado para isso. Engoli aquilo. Ok. Tive que fazer um sacrifício, engolir a minha dor. Acabei o show. Por acaso até falei com o Raimundo isso. Foi um show de 3 horas em palco, sem intervalo nenhum. E aquilo não me saía da cabeça, mas ao mesmo tempo eu tinha que fazer valer o pagamento de quem foi lá assistir. Então, não é fácil, mas foi aquilo que eu escolhi o caminho mais duro, né? E fiz. Mas depois de acabar a atuação, eu caí de joelhos no palco. As pessoas pensaram que ele estava cansado. Quem corre por gosto não se cansa. Mas neste dia eu estava de rastros. Mas tive que fazer mesmo assim. Não é fácil. E acumular isso é prejudicial para nós que fazemos isso. Acumular coisas. Temos que tirar. E eu acumulei aquilo durante muito tempo. Chegou um momento que tive que... E vieram outras coisas em frente. Mas ok. Não é fácil. Vamos investigar um bocadinho mais. Fiquem à vontade. Até porque a ideia, eu comecei a estudar inteligência emocional para compreender o como, né? Por exemplo, tu agora falaste, eu entrei no palco e fiz o show. Sim, mas como fizeste?
porque há pessoas que não conseguem fazer, né? Então, para mim, o que me fez muito, e mesmo estas entrevistas, é muito por aí, é para perceber como as pessoas fazem certas coisas, porque na minha ótica há momentos que eu própria não consigo fazer e acredito que posso aprender novas técnicas, né? Então, acho que aqui, primeiro eu gostaria que tu partilhasses connosco como é que conseguiste desligar de uma dor, de um sofrimento, entrar a sorrir e fazer pessoas sorrirem. Basicamente, posso dizer que tu deste um comando ao teu cérebro que neste momento nós não vamos aceder à nossa emoção. Uhum. Neste momento nós vamos pôr a nossa emoção de lado e nós vamos fazer o que tem que ser feito. Sim, e eu não sei como se faz isso, mas acontece muito comigo. Eu não sei, é automático. Ok, para ti é automático, tu és abençoado. Acredito que sim. Sim, és. Normalmente o que é que acontece? Nós podemos treinar o cérebro, né? Para quem está a nos ouvir, nós podemos treinar o nosso cérebro. Como é que se treina o cérebro? É realmente a não aceitar que o cérebro te comande. Sim. Então, existem vários momentos da nossa vida, nós pusemos um despertador para acordar às 6 da manhã, não nos apetece acordar e nós não acordamos. Quem é que comandou a quem? Né? Uma pessoa que começa a criar estes hábitos de indisciplina consigo próprio não vai conseguir, num momento importante de um show, conseguir ter a disciplina de dizer ao corpo, vamos. Preparar. Exatamente. Então é muito esta disciplina que tu já tens e que nós podemos aprender a ter, sim, mas não é fácil. Por isso tens de sentir orgulho de ti. Mas gostei da outra parte que tu falaste que tu depois acumulaste. Porque esta capacidade de desligar a emoção, né? Tipo, eu gosto de dizer pôr em caixinhas. Nós pegamos o sentimento, pomos numa caixinha, guardamos. Pegamos outra caixinha, guardamos. E tu disseste que eventualmente as caixas abriram-se todas ao mesmo tempo. Como é que Sim. abriram as caixas? Com depressão, passei momentos terríveis. Pensei em suicídio até. Uma coisa, tu chegaste neste ponto, né? Que vamos dizer que as tuas caixas explodiram todas ao mesmo tempo, né? Vamos usar esta metáfora. Quais foram os sinais? O que é que alguém pode ficar alerta? Porque muita gente faz isso. Muita gente tem a capacidade de pôr os sentimentos, as suas emoções em caixinhas e continuar a viver, né? Quais é que seriam os sinais que as pessoas podem ficar alertas, ver, ter este cuidado para saber que, olha, estou num caminho que de alguma forma pode não ser o melhor para mim, para eu ir procurar ajuda, conversar com alguém, porque é difícil a gente se aperceber que estamos neste caminho. Cada pessoa é um caso. No meu caso, foi, por exemplo, o choro na rua, que nunca tinha acontecido comigo. Estás a andar, lágrimas. Não está vento, não está nada, não está calor, lágrimas. Começou a ficar sério quando vi que estava a cair raio. Outro sintoma, por exemplo, muito sono. Quando as pessoas ligam, tu te isolas. Eu fiz isso, eu fiquei isolado meses. Meus melhores amigos, como é que é? Onde é que tu andas? Estou busy. A dormir. Não era estar busy. Eu não queria estar com ninguém. E era o meu canto. E quando isso acontece, já vem os pensamentos. Que é para dos suicídios e essas coisas todas. Só que depois eu meti na minha cabeça que eu sou muito mais forte do que isso, né? Não posso me deixar levar por causa dessas emoções. Eu tenho que fazer melhor. A taxa de suicídio é maior em género masculino do que feminino. Por isso nos respeitem. Uma das coisas que eu observo muito é que nós, género feminino, acabamos por ventilar com as amigas. Acabamos por chegar para uma amiga e dizer assim, não estou bem. Meu marido fez isso, ou meu filho, não sei o quê, não estou bem. Falamos. E desabafamos, né? E eu não vejo muito isso no género masculino. E o que eu vejo, por isso é que estava a fazer essa pergunta, é que especialmente nós que entendemos um pouco desta parte da inteligência emocional, de desenvolvimento humano, tudo isto, há sinais que são óbvios para nós. E é muito, para mim pessoalmente, às vezes é muito frustrante, porque eu estou a ver os sinais da pessoa, mas se eu chegar e conversar, a pessoa não vai receber, não vai aceitar, principalmente género masculino. Aqui temos algumas mulheres que estão connosco. Tu como homem, como é que tu achas que o approach poderia ser? Como é que tu achas que um amigo teu, uma amiga, um familiar poderia
ajudar-te nesse sentido, para te ajudar a ver que tu estás num caminho, porque tu tiveste esta força de chegar num ponto e dizer eu sou melhor do que isto, mas há muitos que não têm. Há muitos que entregam-se, porque é muito difícil sair de uma depressão. Depressão é uma doença muito séria e é silenciosa. Quando a gente vai desabafar sobre o facto de termos a tal depressão com alguém, tudo que a gente espera é que aquela pessoa nos escute e não nos julgue. Então, quando somos julgados, sentimos-nos inferiorizados ou marginalizados. É tipo, eu não sou importante para essa pessoa. Então, deixa-me lá continuar a minha vida depressiva. Life goes on. E não é bem assim. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente positiva. Energias negativas não trabalham comigo. Eu não gosto. Eu, quando sinto que essa pessoa está carregada, eu afasto. Por quê? Porque eu não posso chegar todo feliz da vida. Sumeia, tenho este par de óculos, ofereceram, uau, tu olhas para esses óculos e continuares. Eu sinto que não estás para mim. Então não Mas vou. sempre foste assim? Sim, Agora. sempre fui assim, agora piorei. Então, antes, por que tu achas? Tu és uma pessoa que eras alegre, Uhum. pelo que tu dizes. Já escolhias bem as pessoas que te rodeavam, porque tu não querias negatividade perto de ti. Uhum. Por que tu achas que tu foste para um caminho depressivo? O que tu achas que te levou? Eu faço essa pergunta porque um dos objetivos que eu tenho com estas conversas e com divulgar isto em termos de redes sociais Uhum. é auxiliar outras pessoas que Sim, não sim, sim, tenham, sim. não tenham apoio, não consigam ir a um psicólogo, um terapeuta, né? Então eu acho que isto é um canal, meu objetivo seria as pessoas que se relacionarem contigo e com a tua história, perceberem, terem mais instrumentos para sair mais rápido, né? Se calhar contar-te uma pequena história. Pode ser em piada, nós Tem- aceitamos. É que é Eu engraçado, a fugir da é, piada desde o princípio. é engraçado, mas em algum momento é pesado para os outros. Para mim foi pesado, mas por causa da minha maneira de pensar, diminuiu um bocadinho o peso. O que aconteceu? Em 2021, eu fui diagnosticado com cancro, né? Linfoma de Hodgkin, que é uma espécie de leucemia, está no sangue. Não se opera, tens que fazer quimioterapia. Eu ouvia o nome quimioterapia só nas novelas. Quando vinha aquela parte triste de cortar cabelo, todo mundo já sabe que está mal isto e vai morrer. E na verdade não é que a pessoa vai morrer. Depende do estágio em que a pessoa está no cancro, depende do estado de espírito, principalmente mental. Quando a gente mete na cabeça de que estamos doentes. O que aconteceu comigo? Eu descubro isso, mandam-me fazer uma pilha de exames, biópsias e aquelas coisas de tirarem células, quase eu desmaiava, tirarem células. E vou para o médico com os resultados para ele me dizer o que eu tinha. Fui fora do país também fazer testes e ainda bem os resultados foram parecidos, não tive que fazer uma terceira vez. Cheguei ao médico e o médico, por acaso estava com minha mãe, entreguei e o médico sempre faz isso, eu detesto. Tem algum médico aqui? Não, fica à vontade. Não, é para zangar com ele, porque o médico sempre faz isso. Senhor Eurico. Eu sofro de ansiedade, mas eu não podia dizer nada a ele. E ele, estou a ver aqui os seus exames. Um segundo só. Pá, deixa o papel, sai. Ele já sabe o que tem que me dizer. Eu que não sei nada, tudo bem. Ele volta. Já estás a morrer da AVC. Já tinha secado um lado. E por acaso era o lado que a minha mãe estava, segurou. Eu conseguia falar de um lado. Vocês não prestam, arredondo hein? Ok. E o médico volta. Senhor Eurico, já vimos os seus exames e tem cancro. Linfoma de Hodgkin. Aquilo foi um choque para mim.
do nada tens cancro. Eu, ok. Foi um choque para mim, foi um choque para minha mãe. A minha mãe segurou-se, eu também não podia descarrilar, porque também tinha que dar força à minha mãe, mas o doente era eu. Uma situação meio complexa, ok. Eu, tudo bem, doutor. Qual é o passo a seguir? Porque eu não quero que me dê muitas voltas, tipo, isto, as calças, eu agora quero a solução. Já sei que tenho cancro, linfoma, o resto é de ler. O que é que se faz a seguir a isto? Quimioterapia. Minha mãe respira fundo. Eu, quimioterapia, ok. Aquela coisa de cortar cabelo, o cabelo cresce, ok. Quando? Amanhã. Não houve um preparo, uma semana, despedir a família, para se calhar não volto. Não. Amanhã. Ok, o que eu tenho que fazer para a quimioterapia? Tens que comer 2 ovos cozidos, uma torrada, chá sem açúcar. E vens. Uma boa. Estamos para casa, informamos o meu falecido pai na altura que estou nessa situação, não sei quantos, e o meu pai diz, não te preocupes, estamos contigo. Só essa palavra do meu pai, as palavras dos meus pais que foram, estamos contigo, se for um motivo de força, eu saber que tenho com quem contar. Mas eu nunca deixei as pessoas perceberem que eu estava mal ao ponto de ter que fazer quimioterapia. Nunca cheguei a falar nas redes, eu estou doente. Só quando terminei, estava para terminar o tratamento, ainda não estou curado, faço controle. Quando estava para terminar o primeiro tratamento, é que fiz um show sobre cancro. E as pessoas perguntaram, mas como é que tu consegues pensar em fazer um show de cancro? A tua sensibilidade? Eu disse, eu estou a fazer exatamente o que os médicos têm medo de fazer. Os médicos não te dizem tudo. Eu fui desmascarar o cancro, fui desmistificar esse tabu de que o cancro é o fim. Por quê? Quando o médico me dá essa notícia, cancro, tem que fazer quimioterapia, não sei quando, eu fiz tudo, acordei às 5 horas, fui para o hospital, no hospital fiquei até às 8 horas, aquele processo todo demorado, que depois chamam-me pelo nome, e zangam contigo, mesmo sabendo que estás doente. Eu engoli aquilo. Por quê? Cada pessoa é um caso. Tu, hoje, podes vir ter comigo, zangar-me sem motivo, mas é sem motivo para mim. Tu tens os teus motivos na cabeça, há muita coisa que te aconteceu. Se calhar acordaste com dor de estômago, ainda não passou, precisas tirar aquilo, eu fui a vítima. Então tem que haver empatia. Eu engoli aquilo, vi pessoas a morrer ao meu lado, não podia fazer nada. Houve uma situação também, até contei, acho que o Raimundo lembra-se, devo ter contado ele, de um senhor, é triste a situação, mas foi engraçado. Um senhor, não, é verdade. Eu falo assim mesmo, eu não tenho essas coisas de passar a mão na cabeça, porque Romantizar. não gosto. Se alguém cair aqui antes de ajudar, eu vou rir. And life goes on. Então, o senhor chegou para mim no primeiro dia, disse, essa coisa de cancro, tu sabes que vais morrer, né? Porque esse cancro não tem cura. Eu olhei para ele e falou isso numa sala com pessoas muito doentes. Aquela sala ali não é pensar que aquele tem mais dinheiro, que são todos iguais, são todos doentes. Falou isso, eu disse não. Dependendo do estágio do teu cancro, pode-se curar. Calhou por sorte ou azar que nesse mesmo mês o senhor fazia anos. Cantamos parabéns para ele. Está a ver um sítio assim, doentes, todos com catéter, a cantarem parabéns, uns fracos, parabéns não sai, mas saiu alguma coisa. Começamos a cantar, parabéns a você. Ele que nos rogou praga. Eu não cantei essa parte, fiz porque eu sabia que ele não tinha muitos anos de vida, já que ele ia morrer. Eu não cantei essa parte. E uma semana depois ele foi-se. Mas ele pelo menos despediu-se. Todos vão morrer. Fomos descobrir mais tarde que aquilo era uma atitude que ele teve por conta da depressão. Que ele estava cansado, queria desistir. Sim. E às vezes tem isso. E eu acho que nós temos esta... Estás a falar num ponto muito interessante, porque
nós gostamos, nós todos, eu acredito que é pelo medo que a gente faz isso, temos medo de morrer. E nós queremos uma justificativa para a morte. E na verdade, tu não precisas estar doente para morrer, né? Então aí está, vamos morrer porque estamos doentes. Não, às vezes o que está doente é o que ainda vai viver mais 50, 60, 100 anos. Irritar as pessoas. Para irritar, exatamente. Vai para a UTI, sai, faz tudo. E nós que estamos com saúde, outra pessoa vai, né? O dia, eu acredito que o dia que for para tu morreres, vais morrer. Mas a tua doença vem te ensinar alguma coisa, Muita coisa. né? Muita. E tu estás a focar num ponto. Nós estávamos a conversar antes que há comediantes que sofrem de depressão, né? E é uma Eu coisa que sou a um gente. deles. Já. E aí vem uma questão: será que a comédia é um escape? Ou será que a comédia é uma forma de vocês mostrarem a vossa criatividade? Também pode ser diferente para cada artista, né? Porque eu gostei daquilo que tu disseste. Tu disseste que o teu stand-up não é. Tu falas de ti, tu trazes casos reais, conectas-te com pessoas e tu transformas de uma forma lúdica uma realidade. Sim, não é o meu stand-up. O stand-up tem que ser feito assim. Sim. Exatamente. O que acontece é que muitos humoristas acordam, fazem um vídeo de TikTok e já são stand-up comedians. Sim, agora qualquer um é influencer, Sim. né? Então, para mim a comédia não foi, vamos dizer que até usei um pouco, mas não foi um escape para tal. Eu perco-me mais nos desenhos do que no humor. Usas mais os desenhos para tu Porque, desanuviares. sim, porque relaxa-me mais. Eu trabalho muito de madrugada, tipo, a partir da meia-noite até faço diretas até às 8 a pintar. Aquilo relaxa-me de uma maneira. Por que meia-noite? Porque todo mundo está a dormir e os barulhos eu é que faço. Tu achas que a depressão, no teu caso, teve a ver com a tua doença? Teve a ver com a pessoa que tu eras, que tu és? Teve muitas origens Ok. e foi piorando gradualmente. Só que chegou um momento que eu disse stop. Eu tenho que cortar isto. Não estava a sentir-me eu. Ok. Então, o humor, eu descobri o humor em 2009. Fiz parte de um grupo e fui chamado. Eu não pedi para entrar naquele grupo. Fui chamado porque eu contava anedotas. E correu bem, as pessoas gostaram. Gostaram das anedotas, mas no meu primeiro show como comediante foi um estrago. Casa cheia, 150 pessoas no Gil Vicente, aquele espacinho. Eu comecei a contar piadas, só riram 2 pessoas. E essas 2 pessoas riram de mim, não das piadas. Epa, agora até nós queremos as piadas, né? Rico. Posso parar a conversa aqui? Riram de mim. E eu saí, eu não disse, eu sou autodidata. Tudo que eu sei fazer de arte aprendi sozinho. Não fui numa escola, não participei de aulas disso. Aprendi sozinho, investiguei. Então saí dali, pedi desculpas ao público e na altura o Facebook estava a bater, fiz um textão a pedir desculpas e prometi, venham ao próximo show que vai ser diferente. Dito e feito, eu fui ler sobre quando é que começou o stand-up, onde é que surgiu o stand-up, os primórdios do stand-up, o que são hecklers, os termos todos. Eu fui investigar a sério sobre isso. E foi onde eu descobri que afinal não é sobre ir contar anedotas. Qualquer um conta anedotas. Vamos lá desenvolver um assunto. Eu comecei a brincar com isso. E por conta disso, tornei-me o melhor do grupo. Com o que eles faziam? Os piores eram os primeiros e os melhores no fim. Sempre para a audiência ficar. Desde que... Fica à vontade. E consumi mais, mas é verdade. Nem precisava de esconder isso, é verdade, acontece. Então, desde o meu segundo show até eu sair desse grupo, eu era o último, porque eu dediquei-me a isso. Mas não é porque eu gosto, se aquilo faz, eu também posso fazer. Eu luto sempre para ser o melhor que eu, não melhor que o outro, melhor que eu, todos os dias. E fui investigando. Agora, o desenho relaxa-me completamente. O nível de concentração que eu tenho para o desenho faz-me esquecer outras coisas, mas no stand-up já não. Nas tuas palavras, como tu ias definir depressão?
Não queiram ouvir as minhas palavras. Não. Acho que estamos todos aqui. Queremos, olha, já viste? Queremos. A pior porcaria do mundo. Yeah. Eu não sei explicar como é. É uma coisa que eu sinto e não sei explicar como sair dela. Porque na minha cabeça, tipo, epá, acorda e sai. Mas não é bem assim, é difícil. É muito difícil sair. Quem tem sorte de sair, nice. Mas para mim, depressão é que nem quimioterapia. Quimioterapia é um dos piores tratamentos do mundo. É doloroso. Não aconselho a ninguém e desejo a violadores de crianças quimioterapia. Porque o efeito colateral daquilo é devastador. Dor de barriga, dor de cabeça, dor de vista, tudo ao mesmo tempo. Então uma pessoa má merece isso. É tipo depressão, é a mesma coisa. Mas alguém que estiver a ouvir-te, como é que pode dizer? Porque há muitas pessoas que estão em depressão e não se apercebem, conforme tu próprio disseste, né? Então, para eu ficar um pouco alerta e perceber que não, aqui isto que eu estou a sentir já não é normal. Como é que tu achas que a pessoa pode identificar os sintomas de uma depressão? Porque é uma palavra que eu hoje ouço muito as pessoas a falarem e de forma volátil, erradamente, né? Muita gente fala erradamente, eu tenho depressão, muitos que não têm. E às vezes os que têm nem se apercebem que têm, né? Porque eu acho que hoje está um pouco assim, é comum. Nós também falamos bullying, tu falaste agora de alguém cair. E é verdade, se alguém cair é uma coisa engraçada, né? Depois vamos ajudar. Vamos rir primeiro. Sim. A minha filha outro dia caiu e nós rimos primeiro. Depois foram ajudar. Mas hoje em dia vão dizer que não, estás a fazer bullying, né? É uma linha muito ténua, porque também nós não queremos proteger demais, né? Então, a depressão é a mesma coisa, nós não queremos não ajudar quem está a sofrer, mas também ao mesmo tempo não podemos qualquer chilico ou qualquer coisinha dizer que já estou numa depressão. Quais são os sintomas que a pessoa poderia estar? Palavras tuas simples. São muitos sintomas. É uma enciclopédia de sintomas. Cada pessoa tem os seus. Eu aqui falei dos meus, por exemplo, de dormir muito. Há pessoas, por exemplo, podem chegar para ti e começar a rir do nada. Rir muito. Tu pensas que esse é muito alegre, está com depressão. E se calhar muito grave, uma depressão se calhar suicida. Então está a despedir com uma gargalhada. E depois nós os outros aqui que ficamos, ele era boa pessoa. Por quê? Afinal estava a despedir. Nós não sabemos. Exatamente. Então, cada pessoa é um caso. No meu caso é aquela coisa, foi dormir muito, acordar, não sentir interesse por nada. Nada me fazer, como é que se diz? Fazer sentido. Eu, por exemplo, para mudar o meu pensamento em relação à minha doença, para tentar, para olhar para a cura, uma das pessoas que me ajudou foi minha filha. Eu olhei para ela e disse, esta menina não pode ficar sem pai. Eu tenho que crescer, eu tenho que levar essa menina para a faculdade. Eu tenho que ir para o altar com ela se ela decidir casar. Há muita coisa que eu quero fazer. É o meu ser. Ela foi a tua motivação? Uma das. E a maior até. A maior. Quando eu estava doente, eu estava com o pescoço inflamado. Isto estava assim. A minha filha viu, ela tinha o quê? 5 anos? Não, tinha 4 anos. 4, 5 anos. Viu aquilo. Pai, o que é que tens aí? Eu sei que a minha filha gosta de Kinder Ovo. Isso é um Kinder Ovo. Não, pode deixar crescer para depois tirar e dar-te. E ficou contente, foi para a escola, contou aos colegas, meu pai tem Kinder Ovo no pescoço, o teu não, gingar. E ela não ficava comigo, ficava em casa da avó, não sei quanto, porque a mãe na altura estava a trabalhar fora. E quando eu termino o tratamento, a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte, que eu acabei na segunda-feira, acabei numa sexta. Segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi para ir para a escola dela, entregar o maior Kinder Ovo que eu apanhei. Tipo, acabei de tirar em frente aos colegas. E ela toda orgulhosa, com aquela cara de orgulho mesmo. Eu não vos disse. Mas ela não sabia o que eu estava a passar.
Então, isso inspira-nos. Tipo, epá, eu fiz alguém feliz. Então, se eu continuo a fazer as pessoas felizes, tenho motivos para estar a sorrir. Mas nem sempre estamos bem. Mas vamos caminhar. Há de acontecer alguma coisa lá frio. Vamos caminhar. Então, talvez para simplificar para as pessoas que estão-nos a ouvir, né? Uhum. Eu acho que o que tu estás a falar connosco é o autoconhecimento. Tu tens que fazer um check de ti próprio. Tu Uhum. tens que perceber como é que tu és e quando é que tu estás a desviar do teu Sim. padrão. Sim. Então é muito importante tu perceberes, e tu falaste de sintomas específicos como dormir em excesso, não ter vontade de fazer nada, não apetecer estar com pessoas, não ter energia para fazer para ir à vida, né? E aqui eu só vou deixar um alerta para as pessoas que estão nos ouvir que o primeiro passo é importante a gente ir perceber se quimicamente o nosso corpo está bem, porque há vezes que a gente pode ter esse sintoma por déficits de vitaminas, de Sim. minerais, de alguma coisa no nosso corpo. Acho que é o primeiro passo que é bom. E o segundo passo, tu vês que tu estás assim, vai conversar com alguém, não espera chegarmos a um extremo. E antes de nós irmos, nós fizemos perguntas aos nossos internautas. Antes de irmos para as perguntas, eu queria que tu explicasses um bocadinho. Tu disseste, tu chegaste ao ponto que tu tiveste um check de viver ou morrer. Tu viste isso claramente na tua vida. Sim. Como foi este momento? Foi na minha terceira ou quarta sessão de quimioterapia. Eu queria desistir do tratamento porque eu via que pessoas estavam a sofrer por minha causa. Mas depois fui descobrir que não estavam a sofrer por minha causa. Era amor. Eu é que não estava a saber lidar com isso. E eu disse, não, eu não posso estar a fazer. Primeiro pensei, esse está a sofrer, então deixa-me eu desaparecer, que o sofrimento acaba logo. Mas isso ia piorar o sofrimento. E foi aí que entrou minha filha no circuito e pensei, pá, ou eu morro ou eu vivo. E cada vez que entrava uma agulha, porque às vezes vão sumindo, ficam finas, tu não... Chega uma altura já tem que picar aqui, se não apanham, vão ter que apanhar na virilha. Até terminar as minhas sessões, ainda tinha 2 vezes e valeu, não tiveram que picar no outro sítio. Mas foi pesado. Vocês estão a rir de um doente, não riam de mim. Eu não sei falar. E não é piada o que eu estou a falar, só que faz rir. Yeah. Então, isso em algum momento deu-me um pontapé. Tipo, epá, acorda, miúdo. Tens muita coisa ainda por fazer. Foi aí que entrou a minha filha. Foi aí que pensei nos meus pais, meu irmão. E foi um mix de sentimentos que eu disse que eu não posso desistir, não sou fraco. O médico que me atendeu ficou surpreso porque eu, em vez de perder peso, eu ganhei peso com o tratamento, né? Porque uma das coisas que tens que fazer quando estás com cancro é comer. Mas não consegues comer porque o tratamento tira o teu apetite. Eu comia na força do ódio. Com ou sem fome, eu tinha que ter as minhas 5 refeições por dia e 5 litros de água por dia. Eu fazia isso, eu tomava. Mas tu, como é que estás a gerir isso? Eu sei, eu quero viver. Porque teu cabelo vai cair. Deixa. Se vocês soubessem que parte do cabelo cai primeiro. Ninguém sabe, só falam que estão a ver o outro. Já agora a quimioterapia tem vantagens, né? Dói, mas tem vantagens. Rejuvenesce Não. também, não? Sim, rejuvenesce, mas em algum momento põe-te muito escuro em partes, assim, ficas com 2 cores. Isso é off. Mas tem a parte da depilação, se não precisa fazer. É um plus para nós mulheres, né? Anda a trabalhar, vocês trabalham com cera. Estávamos na parte que nós vamos para as perguntas dos internautas e vimos que... E eu acho que é tão bonito esta parte que tu trazes. É muito positivo e tu trazes de uma forma leve que parece que é fácil, mas não é fácil. Mas eu acho que é muito positivo isso que tu estás a trazer para todos nós e eu espero que as pessoas consigam captar bem isto, porque há muita gente que não vive, sobrevive, né? E tu tiveste uma doença forte. Tenho. Tens sim. Consciente tens. Há muitos que têm que nem sabem, né? Outras doenças, né? Tu tens uma doença que é
acordar, né? É um despertar, mas pode não ser. Há muita gente que tem a doença e fica a sobreviver, fica num limbo, né? Entra num processo de que vou me entregar porque já não tenho nada para lutar. Tu vieste provar exatamente o oposto. Sem trazeres flores, sem romantizares a doença, sem romantizares o tratamento, não estás a dizer que não, tudo é lindo, maravilhoso. Não, é difícil, dói, não é fácil, mas isto trouxe-me a minha força, isto trouxe-me vontade de eu querer viver mais, garra para eu ir atrás daquilo que é meu, né? E eu acho que é muito importante todos nós pararmos, refletirmos e agradecermos por este momento que tu estás a ter connosco, porque é uma inspiração. É, sem dúvida mesmo. Thank you. Well done. Sabes que muita gente não consegue fazer isso, especialmente sozinhos. É uma questão de orgulho. As pessoas têm. Sim, não, as pessoas são orgulhosas. Na tua opinião, tu achas que o humor esconde a dor? E a pergunta é: contigo foi assim? Esconde a minha dor. No geral das pessoas, a primeira pergunta é essa. Sim, Há pessoas que dizem que quem faz piadas sobre tudo está apenas a esconder a dor. sim. O exemplo claro disso são os palhaços. Nós fazemos rir, os palhaços fazem rir. Quando eu digo exemplo disso são os palhaços, porque vocês só olham para o palhaço como uma pessoa com a cara pintada. Por que o palhaço tem a cara pintada? É exatamente para esconder a dor. Aquela cara não é o que o palhaço tem por dentro, é o que o palhaço tem por fora. Então, qualquer outra coisa, se aquele palhaço ficar triste, fizer uma cara triste, aquela máscara esconde Uma máscara para te ajudar facilmente para saíres desse do barulho. estado de dor e entrares num estado fictício. de E um- hoje em dia fazemos com o Instagram também, com Sim, filtros, né? filtros. Fazemos muito isso com os nossos Bem, filtros. e as mulheres já começaram isso há muito tempo com maquiagem, mas É outro, só esse dá outra conversa, né? De 3 horas. A segunda pergunta. Realmente tu consideras, para um homem como tu, que viveu uma dor muito forte, que encarou a morte de frente, tem uma alma de artista, né? Ao mesmo tempo consegue ser prático, o que é que realmente tu consideras importante na vida, nesta tua jornada? O que é que tu achas que tu ias dizer que hoje, com tudo aquilo que eu vivi, que eu passei, tudo aquilo que eu sou, para mim o importante é isto, empatia. empatia. Vamos Tu nos achas que colocar temos empatia hoje? no lugar do outro. Temos, mas muito pouco, muito pouco. Eu não sei o que cada um de vocês aqui está a pensar e vocês não sabem o que eu estou a pensar de certeza. Vocês fazem ideia, imaginam. Mas há pessoas que vão sair daqui, se calhar não têm caril em casa, não fizeram dinheiro do jantar. Há pessoas que vivem um dia de cada vez. E não é mau ter pessoas assim. Vamos nos colocar no lugar dessa pessoa. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela só não tem que ser orgulhosa, mas precisa de ajuda. Vamos lá, vamos ajudar. Se acontecer contigo, como é que é? Então, empatia para mim é tudo. E em todas as áreas. Se me convidam para um bate-papo, eu não vou ter que pôr dificuldades. Estou a dar exemplo, dificuldades para aparecer. Rico, podes aparecer no meu programa e tem champanhe e chocolates brancos. Uma coisa que nunca provei na vida. Estou a pôr como condição para poder ir. Não, porque amanhã tu também vais ter um teu programa e vais precisar dessa pessoa. Então, empatia é a palavra-chave. E amor. Espalhem amor. Sejam pessoas com coração leve. Há muita coisa que temos que fazer aqui na Terra. Ainda vamos descansar lá à frente. Amor e empatia. E tu achas que o ser humano consegue ter empatia e consegue ter amor por si e pelo outro numa depressão? Consigo gerir as coisas, como eu disse no início. Eu não junto os assuntos, eu separo. Meus problemas tu não vais saber, não vais, porque eu já me resolvi, eu já não fico preocupado se vou perder uma perna, porque eu sei que não perdi a vida. Eu já não tenho medo de vou ficar doente, não tenho medo, porque eu já vi coisas piores se calhar, então já sei que o caminho é ir morrer.
Então, o que com depressão? Passei momentos terríveis. Pensei em suicídio até. Ser e morrer, o que eu estou a fazer? Então, eu foco-me nisso. Hoje, chamaste-me para aqui. Ei, Rico, entrevistei o Rico. Senhoras e senhores, vejam no próximo programa. Para uns não é nada. Para outros, imagina que eu ao sair daqui sou atropelado. E eu tive muita sorte. Foi o último programa. Ficas a fazer dinheiro porque tiveste a minha última entrevista. Sim, podes vender a última entrevista do Rico. Eu tenho. Nós estamos a perder muito tempo com coisinhas. Vamos espalhar amor. Ser mais leves. Exato, desculpa. Ser mais leves. É isso, é essa expressão. Ser mais leves. Talvez só complementando isso que tu disseste. Normalmente nós dizemos que as pessoas estão com stress quando têm um cortisol muito alto. Quando tu estás no stress, o teu estado de cortisol sobe tanto que altera o teu estado físico, como tu respiras, como o teu estado cognitivo fica e tudo isso. Por exemplo, a ansiedade, há pessoas que nascem já assim, né? Que são propensas. E normalmente a ansiedade são pessoas que são muito rápidas. Então elas estão sempre mais à frente do que no momento, né? E é por isso que elas estão sempre num futuro que nunca chega, que nunca existe, né? E normalmente pessoas que estão mais num estado depressivo são pessoas que têm mais pensamentos e emoções negativas do que positivas. E acho que é importante as pessoas que estão a nos ouvir, todos, a gente perceber que ter momentos de pensamentos e emoções negativas está tudo bem, todos nós temos. Quando elas são pesadas demais e afetam o nosso trabalho, a nossa vida, no caso tu disseste, comecei a chorar muito, comecei a não querer fazer isso, a não fazer aquilo, aí sim é um alerta, né? Porque é normal e é humano nós termos estas emoções, né? Vou para a última pergunta dos internautas e depois vou perguntar à plateia algumas coisas. Rico, é verdade, na tua opinião, que o humor pode curar? Ou isso é apenas uma forma bonita de dizer que temos de ser fortes? Não gosto muito dessa palavra fortes. Eu vou dizer que sim. O humor cura, mas não cura tudo. Não é possível curar tudo. Mas há um exercício que as pessoas podem fazer para testar essa teoria. Espelho. Logo que quando vocês forem dormir, olhem a vossa cara no espelho, mas a cara tem que estar séria. Olhar durante 1 minuto. Podem contar 1 minuto a olhar a vossa cara. Nesse 1 minuto, alguma coisa vai acontecer que vai vos querer fazer rir da vossa cara. E vão dormir. Dia seguinte, primeira coisa que forem fazer ao acordar, não mexam o telemóvel. Espelho. Olhem as vossas caras. Sérias. Humor. Estão a sentir? Vossas caras estão a mudar. Há um sorriso que está a vir. Só de vocês pensarem. Quer dizer que faz bem rir. Mas isso não cura tudo. A boa disposição alimenta muita coisa boa, mas não alimenta tudo. Há outras coisas que temos que fazer para satisfazer o coração, ou por exemplo, às vezes um abraço, mas o estado de espírito é 70%. Tem que estar on, né? Então façam lá esse exercício. O humor cura sim, mas não cura tudo. Boa noite a todos. Eu tenho 2 pontos a questionar. Primeiro a doutora e depois ao Rico. Eu queria saber se a doutora poderia me explicar particularmente se é possível conciliar de alguma forma as emoções e as coisas que acontecem no nosso redor com aquilo que precisamos fazer, porque às vezes o que nós precisamos fazer é lidar mesmo com essa dor e de alguma forma talvez ficar e fazer o exame, mas por outra, aquelas emoções são mais fortes do que nós próprios e acabamos tomando outros rumos, e isso infelizmente vai se alastrando por diversas outras áreas. E para o Rico, né, e foi algo muito bom estar aqui, né, poder rir um pouco. A minha pergunta é, será que o humor
pode nos salvar antes de nós conhecermos o que nos mata? Obrigado. A tua pergunta é complexa. Será que o humor pode nos salvar antes de sabermos o que nos mata? Vamos lá, por partes. Vamos supor que tu estás doente e não sabes o que tens, ou nem sabes se estás doente, e tomas cloroquina, ou vais tomar uma vacina, vai fazer quimioterapia, mas não sabes que doença tens, não sabes se estás doente sequer. Só vais fazer. Vai te curar antes de saberes? O humor, como é que vai te curar antes de saber se vai te matar? Agora estou por dentro da... Sim. O te manter positivo faz bem só. Faz bem. Por que te faz bem? Tu se acumulas, costuma-se dizer que as palavras têm poder, os pensamentos também. Se tu fores uma pessoa negativa, estás a atrair energias negativas para ti e não é solução para nada. Nós temos que ver, eu tinha um professor que na faculdade, eu não gosto de escola, para quem sabe, mas nunca fui o pior aluno da turma. Sempre tirava boas notas e tal, salvo na 7ª e 6ª classe, que andei a brincar um bocadinho. Mas na faculdade eu tinha boas notas, mas nessa cadeira em específico e em tantas outras, eu tenho um método desde que comecei a estudar. Nunca cabulei na vida, não sei, a vez que tentei cabular apanharam, nunca cabulei, e sabendo ou não do teste, da matéria, eu sento à frente no dia do teste, à frente do professor. Se eu quiser cabular, o professor não vai me controlar porque estou à frente, vai precisar daqui atrás, mas ele não precisava se preocupar comigo porque eu não cabulava. E fui para o teste, vi as perguntas, não fiz o teste porque eu não sabia de nada, não tinha respostas. Não vou andar a inventar para me darem -0. Deram-me 0. Eu não respondi, só pus meu nome. Esperei acabar o tempo, acabei e fui entregar. Na hora da entrega, estou contar essa história por causa das energias positivas. Esse professor é meu amigo hoje, um grande amigo mesmo. Ele diz assim: vamos agora receber os testes. Temos muitas boas notas. Ele falava assim: para tirar 12, 16, 20, 18. Eu já sabia que tirei 0, porque eu não respondi, é 0. Ficou este último teste e eu não tinha recebido. Eurico Bios. Assim. Acho que o Raimundo conhece até o Aurélio Ginja. Eurico Bios, companheiríssimo. Sim, ele fala assim mesmo. É uma pessoa com energias aqui. Não lhe vês com mau tempo. Aqui está o teu presente. 0. Era para ficar triste, só que ele apanhou um outro maluco. Obrigado, professor. Este 0, mas o professor está tão feliz com o meu 0. Não, eu não estou feliz com o teu 0. Estou feliz por ser o teu 0. Mas por quê? Tu estás a ver isso como uma negativa. Eu estou a ver um 0 por mérito próprio. Tu te esforçaste para este 0. E se quiseres tirar uma nota diferente, esforça-te para aquela nota. Então ninguém está mal. Cada um se esforça e tira do seu esforço. Num momento tão negativo, e era exame, e eu chumbei essa cadeira, a semelhança do teu caso. Eu chumbei essa cadeira dele. No ano seguinte, repeti e fui o melhor aluno, um dos melhores alunos. Ele disse-me uma coisa positiva. Uau! Mérito próprio. Tem a ver tu vanglorizares um 0. Um nada. Então aquilo fez-me parar e pensar: nós somos tão negativos, aquilo é só uma nota da faculdade, o máximo que vai acontecer é tu teres que pagar de novo. Não é tua vida que acabou, meu. Nós temos uma vida e essa vida estamos a aproveitar mal, com coisas negativas, com fofoca, intriga, porque aquela ali, a pistana virou, a pistana dela vai ficar cega sozinha. E tu o que é que estás a fazer? Então eu prefiro passar a maior parte do meu tempo a motivar estranhos, a ser
positive guy, do que estar a olhar o Cremildo. Vocês viram juba de Cremildo? Tal Cremildo nem tem juba. Estão a entender? Não és tu, Cremildo, tu tens juba. Estou a dar exemplo. Entendendo? Uma coisa, por exemplo, que irrita-me bastante é a televisão nacional, por exemplo. Como é que é possível nós, os jovens, querermos informação e a única informação que temos é que o fulano X não fez circuncisão? Bife, isso já é notícia. Que notícia é essa? Eu prefiro estar a assistir, desculpa a publicidade, aquele programa dos domingos dos casais. Hei de rir-me daqueles casais que estão a sofrer também, outra coisa, estão a sofrer ali. Hei de me rir daquilo, vou ficar na minha positividade, alivio a alma, saio, vou espalhar amor. Vou espalhar amor e humor. E o humor salva, sim. Basta estar bem disposto, muita coisa acontece na tua vida. Boa disposição, mas também não é boa disposição com a ansiedade. Eu já estou a rir, não está acontecendo nada. Continua a rir, keep going. Não vai acontecer agora. E vai acontecer exatamente no momento que tiver que acontecer. Nada é por acaso, eu não acredito em sorte. Tudo acontece de acordo com aquilo que nós fazemos agora. Se tu és uma pessoa que bebes e começas a beber agora, não penses que estás a beber, vai ficar lúcido. Em 2 horas estás a cair. É a ideia. Eu não estou a beber, vai ficar lúcido. Se apanhas uma pessoa que brinca com heroínas, cocaínas, surumas, a ideia qual é? Ficar lúcido. A ideia é aquela. E não pense que aquela pessoa está a fazer uma coisa negativa. Não. Está a alegrar o coração, não está a ferir. Agora, vai tu, com a tua boa atitude, tua boa energia, abraça aquele drogado que está a brincar com as heroínas. Gostas disso? Ele, eu gosto. Eita, isso é mau. Mas se tu gostas, sai dali, has de ver. Mas o Cremildo é um matreco, pá. O Cremildo não é um matreco. Seria um matreco chegar ali, ele está a consumir isto. É? Sai, são aqui esses drogados todos, venham, chamaram a polícia, prenderam os teus amigos. E para ele eu não disse nada. És um falso. Abraça aquela pessoa, lança o teu amor, lança o teu, como se diz, as tuas energias positivas e acredita, tudo que tu lanças volta para ti. Então pensa muito bem antes de lançar o que fores a lançar. Se lanças coisas boas, há um divino em dobro. Se lanças coisas más, há um divino em dobro. Que caminho eu devia seguir numa situação em que tudo parece dar errado? Aparentemente, pode dar errado uma coisa e parece-me que tudo está a seguir o mesmo caminho. Tipo um efeito dominó. Tudo está a dar errado. E por mais que eu tente consertar, nada dá certo. E isso, de certa maneira, deixa-me um pouco chateada, não apenas com pessoas, mas comigo mesma. Eu, de certa forma, acabei parando de tentar culpar algumas pessoas por coisas que eu não conseguia perceber, não conseguia fazer. Então, comecei a perguntar, conversar com pessoas, porque já não conseguia mais conversar com pessoas. Comecei a conversar até que recebi o panfleto da palestra com o Raimundo e não queria. Mas ao longo dos dias foi passando até ontem que uma coisa muito, muito, muito interessante aconteceu. Chegou um amigo de viagem, fez-me rir, coisa que eu já não sabia, rir mesmo com vontade. E eu comentei, pedi para acompanhar, só que ele disse que tinha algo para fazer, então decidi, vou, de manhã, vou, depois não vou. Até ligar para uma amiga, sabe, disse, vai lá. Você não sabe o que vai acontecer, vai. Se calhar vais encontrar a resposta que estás à procura, mas vai. Então eu queria saber que caminho que eu devia percorrer para parar de pensar que quando uma coisa dá errado, tudo vai dar errado. Primeira coisa é parar de pensar. Consegues. Meteste na cabeça que não consegues. Os maiores criativos são aqueles que estão a precisar de alguma coisa. Entendeu? Tu ainda não sabes que estás a precisar do que, então não consegues parar de pensar. Quando estiveres a necessitar, é que nem estares com fome e não tens comida. A fome muda-te.
Tu has de ir cavar uma parede, apanhar alguma coisa dentro da parede, comer cimento. Por quê? Porque o teu cérebro já não está a pensar. É o teu segundo. Sabes que nós temos 3 cérebros, né? Segundo o que se descobriu na ciência, que funcionam como cérebro. Sim, o cérebro normal, o estômago e o coração. Então, tem praticamente as mesmas células. Então, quando estás com fome, paras de pensar. Quando estás apaixonada, paras de pensar. Está a entender? Exemplo claro, se estiveres a sentir dor de estômago aqui e sabes que não tem uma casa de banho perto, piora. E quando vais para a casa de banho, estás próximo a chegar, quase sai. Porque não é teu cérebro que está a pensar. O estômago. Então, para de pensar e age. É difícil? Sim, mas não é impossível. Então, é só ter atitude. Porque para mim, tu acabaste de dizer, quando eu faço uma coisa, parece que não dá certo. Exatamente, parece. És perfeccionista? Nada é perfeito. Tens que dizer que, eu, por exemplo, consegui fazer este livro. Este livro podia ser um best-seller, né? Ainda não é, e será. Mas depende, vai inchar. E... Deixa eu ver, este poderia ser um best-seller. A dona acabou de fazer o livro. Não gostei, não está igual ao do fulano. Não, dá-te por feliz. Porque há um fulano que não tem. Tu já tens isto. Há outro que tem 18 livros. Mas aquele que tem 18 livros não chega àquele de 1 milhão de livros. Cada um tem a sua coisa. É o esforço que tu fazes que vai te dar o resultado que tu precisas. Então, para de pensar. Corta mesmo o pensamento. Corta. Não, pensa nisso. Agora eu vou fazer. O difícil é começar, mas basta pegar a coisa, minha querida. Ninguém vai querer saber de Zara, outra área, não sei Zara, que para de pensar. E o Rico tem razão. Acaba por ser um bocadinho isso. Eu acho que a resposta das 3 pessoas converge para o mesmo ponto. Porque estas 3 respostas, o que vocês estão à procura, não só vocês, todos nós todos nós somos feitos de cognição e de emoção. Elas estão interligadas. Então, um pensamento vai gerar uma emoção. O Rico falou de uma forma muito simples, mas o que ele está a dizer é o teu ciclo, e isto cria ansiedade. É uma bola de neve. Tu pensas no arroz, o arroz leva o peixe, que leva não sei o quê, e tu não consegues parar. O que ele está a dizer é corta o ciclo e vai para a tua ação. Faz um plano daquilo que tu queres, usa papel e caneta, escreve aonde tu queres chegar de uma forma real. Eu acho que é importante objetivos, SMART, e isso vai te ajudar a guiar aquilo que tu queres fazer, né? Ele deu um exemplo muito forte aqui, que foi quando eu pinto, eu paro de pensar. Ele disse, eu desligo. Existem atividades que nos ajudam a desacelerar o cérebro. Pintar, fazer crochê, tricô, arrumar roupa, dobrar roupa ajuda muito a parar de pensar. Lavar louça. Lavar louça também. Lavo louça de uma maneira. Todas as atividades repetitivas fazem com que a nossa cognição pare automaticamente. Exercícios de respiração também. Então, quando nós estamos a funcionar no nosso melhor, é quando a nossa emoção e a nossa cognição estão as duas harmoniosamente a funcionar. Quando eu consigo ouvir a minha emoção, saber o que eu estou a sentir, por que eu estou a sentir isso, e saber o que eu estou a pensar, o que eu quero para a minha vida. Quando eu tenho estas duas coisas em harmonia, eu consigo chegar ao meu potencial máximo. Isso é fácil, não é? E acho que o Rico deixou-nos lições de vida muito fortes. Eu acho que a melhor e maior é: tu podes usar o humor para te salvar, tu podes usar as pessoas que tu amas. Ele usou isso, ele disse isso.
Eu poderia ter olhado para o sofrimento das pessoas como um peso em mim. E nós às vezes queremos dizer, eu não quero sobrecarregar a ninguém, eu não quero que a minha família... Não. Ele disse, eu ressignifiquei isso e eu comecei a fazer. Eu vou usar o amor da minha família, das minhas pessoas, como bengalas, como muletas, como momentos para me ajudar a andar quando eu não conseguir fazer sozinho, né? Isto é outra grande lição que a gente aprende. Não vamos nos comparar com ninguém, mas vamos traçar o nosso caminho, né? Qual é a pessoa que eu quero ser amanhã? E quais são os passos que eu preciso de ter para chegar lá, né? E eu gostaria de encerrar com um número, né? Com piada. Não poderia ser diferente, né? Agradecer muito a tua presença, mas não podíamos encerrar. Eu sei que tu não queres muito, mas não fica bem, né? Nós, os humoristas, sofremos muito com isso quando, por exemplo, estamos na rua e nos perguntam, tu és bom nisso que fazes? E se for um coveiro e nós formos perguntar ao coveiro, tu és bom, enterra-me lá, quero ver se... Mas nós nunca fazemos. Então nós sofremos testes constantes e não é sobre isso. Mas antes de eu fechar, a pergunta dele não vai ser respondida. Como é que é? Edmilson? Edmilson, eu acho que é um pouco, na minha opinião, o Edmilson deveria perceber aonde ele quer chegar, né? Porque às vezes o vazio que a gente está a sentir dentro de nós não é sobre os outros, mas é sobre coisas que eu sozinho não consigo preencher. Então eu acho que aqui há um trabalho que tu tens que fazer, de parares e dizeres, o Edmilson chegou em Maputo, o que é que ele quer? E o Rico trouxe essa resposta. Tu trouxeste muitas, em termos técnicos, tu trouxeste muitas lições, às vezes até sem te aperceberes que estás a falar. Quando tu falaste do livro, tu disseste, e é verdade, nós podemos produzir várias coisas e não valorizarmos aquilo que nós estamos a fazer por vazios nossos, porque estamos constantemente a querer preencher-nos com os outros. Isso não é possível. O meu copo, quem preenche sou eu, mais ninguém. Então nunca é sobre o outro, sempre é sobre mim. Então eu tenho que perceber por que eu tenho este vazio. Por que eu tenho a necessidade de querer fazer os outros rirem se eu não sou esta pessoa, né? Se eu sou uma pessoa séria, eu posso ser séria e está tudo certo em eu ser sério. Eu posso ser pateta, está tudo certo. Então eu não tenho que ser quem eu não sou. Voltando à parte do... Vocês já viram como é que funcionam os aviões, né? O avião, segundo o que dizem, é o meio de transporte mais seguro do mundo. Não vai parar no ar para vocês choverem. Ou quem? E é estranho que num avião comercial, em vez de ter paraquedas para todos, tem balsas. Ou seja, balsas, para quem não sabe, são barcos. Então estás no ar, abre um barco e salta. Se calhar vai funcionar como paraquedas. É um desabafo que eu disse, é um desabafo. E eu gostaria que isso mudasse. Mas o que me incomoda no avião é, no interior, as aeromoças, as hospedeiras. Por que é que quando começam a falar nós não percebemos? Fica uma coisa tipo... Depois só ouvimos obrigado. Pior em inglês. Vou chegar. Pior em inglês, como ela diz. Só ouvimos ladies and gentlemen. Daí para frente. So once we must touch this one cancel your pencils, and then we must as deposit. E pior, ela não está a falar nada e a colega
está do outro lado. Mas isso não é nada. Onde piora? O comandante também tem uma palavra, aquele senhor. E começa. E o comandante sempre tem uma voz sexy que não se percebe. Tu só ouves. Depois ouves um barulho, parece que estão a mastigar um papel. Depois um silêncio absurdo, depois de fazer um corte do nada. Ele não está a falar ainda. O que dá-me a entender é que ele está assim. A olhar para o intercomunicador, aqui tem um botão, ele faz. E a rir com o colega. E depois vai falar. Depois faz. Estamos agora. O voo é Maputo-Beira. Estamos aqui com o hotel sobre. Mas a temperatura máxima do Porto de Costas. O voo 784 Maputo-Beira. Os cantinhos de Dubai, Portugal, Austrália. Você já não sabe daí para onde. E ele piora quando vem em inglês. Só quando vem em inglês fica mais sexy. A respiração. Ladies and gentlemen. This is a job for us to start working to Thank you. Para quê? Por que não nos dão? Resolve belt, seat, thank you. Por que não entregam-nos um panfleto com o que o comandante vai dizer? Porque de onde é aquele que só tem balsas? Tu vês que o avião está cheio de balsas, não tem paraquedas. Mas o que o comandante diz é importante, mas eles não dizem. O mesmo acontece nas rádios. Por que o locutor moçambicano tem que fazer nuances com a voz? Para dar uma informação, tem que ter boa dicção. Dar uma informação. Vamos supor que aqui é a Rádio Guimarães Rosa. Muito boa tarde, estamos a começar os nossos serviços noticiosos da Rádio Guimarães Rosa. Maputo acordou com cacimba. Crianças a correrem na rádio, não vejo as crianças. Ai, tu ouvir o som. Já dei a notícia. Moçambicano. E eu sou. É para que isso? Está a ver num programa que ele tem que procurar a música. Aliás, a música, o nome do cantor. Já apanhou a música, não sabe o nome do cantor, mas hoje em dia já tem internet, então está à procura. Se eu começo a ouvir uma coisa assim. Isso aqui é que eu estava à procura. E esta música é a tua. Eu só fui limpar isso. E é o músico. E vamos aos nossos serviços comerciais, voltamos já. Nelson Freitas. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos que vieram. E não havia melhor forma de nós encerrarmos com uma gargalhada genuína, de coração e com emoções fortes. Obrigada, Rico. Eu é que agradeço. Foi um prazer participar desta entrevista. Obrigado, meu grande amigo, filósofo. De forma generalizada, eu não sou muito não gosto muito de dizer muitas coisas, mas acabo por dizer.
Mas quero, de forma resumida, dizer o seguinte, repetir, aliás, que vocês já ouviram: espalhem amor e façam uso abusivo da empatia. Nós não sabemos o que é que o outro está passando. Nunca sabemos. Então façam uso da empatia sempre. Terceiro pilar da inteligência emocional. Sério. O primeiro pilar é autoconhecimento, o segundo pilar é autogestão, o terceiro é empatia e o quarto, gestão relacional. E para Existem finalizar, outras- compre o livro. Existem outras definições, mas esta é mais resumida e realmente sim, eu acho que faz todo sentido. Obrigada. Nada.